Ok. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar início ao nosso estudo. Tenho certeza que já estão todos aí com a Bíblia, com a palavra, né? Boa noite. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos começar pedindo a presença do Espírito Santo sobre nós, para que ele venha hoje ser o condutor de todo esse momento aqui, pois hoje nós não estamos aqui para escutar verdades de ninguém, a não ser do Senhor. Ou seja, aqui não é a verdade de Davidson, não é a verdade de Elizabeth, não é a verdade de André, nem os nossos pensamentos, mas é aquilo que a igreja ensina, é aquilo que o Senhor nos deixou por meio da palavra. Então, que o Espírito Santo possa neste momento vir agir em nós, sobre nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para libertar. Está aqui para consolar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, Espírito Santo. Move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. E vamos agradecendo ao Espírito Santo por vir se mover. Ele está neste lugar, Ele está em cada um de nós. Nós te louvamos, Espírito Santo, nós louvamos o Senhor por esta noite, por esse dia do Senhor, dia que nos reunimos aqui para aprender, para partilhar, para nos aprofundar no mistério de Deus. E como a canção diz, o Espírito Santo está aqui para também libertar. O Espírito Santo está aqui para também consolar nosso coração. Que possamos entregar ao Espírito Santo todas as nossas dificuldades, nossas angústias, aquilo que tem nos aprisionado, aquilo que tem tirado o nosso sono, para que o Espírito Santo venha consolar e libertar. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O
Espírito de Deus está aqui. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém? Amém. Amém. Pessoal, mais uma vez, boa noite para quem chegou agora há pouco. Hoje nós vamos meditar. Peguem aí a palavra de vocês, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós vamos partilhar hoje Atos capítulo 16, tá certo? Deixa eu colocar aqui no chat também. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Sim. Sim, eu tô. Pronto. Maravilha. Então, hoje eu e Beth, Elizabeth, Maria aí, vamos trazer para vocês meditarmos esse capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Dando início, é importante só a gente salientar um pouquinho como encerrou-se o último capítulo que a gente meditou. Semana passada foi o capítulo 15, né? Como vocês viram, se lembram, ele terminou com Paulo meio que se desentendendo um pouquinho com Barnabé ali. E eles acabam meio que tendo um atritozinho entre eles, né? A gente lembra que Paulo vinha de uma missão, uma viagem, tinha feito com Barnabé, e agora ele parte para outra, agora com Silas. Não mais com Barnabé, vai para a sua segunda viagem, uma segunda jornada bem ampla, com Silas agora. Então, nós vamos ler Atos dos Apóstolos 16, capítulo 16, versículo 1. Todo mundo já está com a palavra aí? Tudo certo? Sim. Então, bora lá. Sim. Versículo 1. Assim chegou a Derbe e Listra. Havia aí um discípulo chamado Timóteo, filho de mãe judia, convertido de pai grego, muito estimado pelos irmãos de Listra e Icônio. Paulo queria levá-lo consigo, então o circuncidou, em atenção aos judeus que habitavam por aí, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao atravessar os povoados, recomendavam-lhes que observassem as normas estabelecidas pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. As igrejas se fortaleciam na fé e cresciam numericamente a cada dia. Enquanto atravessavam a Frígia e a Galácia, o Espírito Santo não lhes permitia pregar mensagem na Ásia. Chegando a Mísia, tentavam passar para Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Portanto, deixaram a Mísia e desceram a Troade. Vou parar aqui um pouquinho só para a gente ver. A passagem começa dizendo que, chegando em Listra, Paulo e Silas ali se deparam com um jovem, um rapaz chamado Timóteo, que a gente já ouviu bastante, né? Ele é essa persona que Paulo vai escrever cartas para ele, vai se tornar um líder, né, da igreja. Mas isso ainda na sua juventude, Timóteo ainda é jovem. Timóteo era filho de uma mãe judia, convertida, né? Mas o pai dele era grego, ou seja, era pagão. E Paulo queria levar consigo Timóteo. Paulo viu em Timóteo ali alguém para ele dizer assim, essa pessoa pode se tornar um precessor da palavra, né? Um anunciador também, um líder da igreja de alguma comunidade. Então, ele circuncisa Timóteo. E aí vem aquela questão, né? No capítulo anterior, capítulo 15, que falou sobre o Concílio de Jerusalém, a gente vai lembrar que houve toda uma discussão exatamente em cima disso. Se era necessário circuncidar ainda ou não.
E a gente vê lá, fica estabelecido pelos anciãos, né, junto com os apóstolos ali, que não era mais necessário fazer essa circuncisão para os judeus cristãos. Não era necessário. Né? O que é que era necessário, como a gente lembra? Veio umas normas, né, do Concílio de Jerusalém, que era deixar de lado qualquer adoração aos ídolos, né, a fornicação e ao consumo de animais que fossem prestadas em culto a esses ídolos pagãos. Tanto que no versículo, deixa eu ver, no versículo 4, né, quando eles estão atravessando os povoados, eles estão passando ali pelas cidades que eles já anunciaram, recomendando as normas estabelecidas pelos apóstolos e anciãos do Concílio de Jerusalém, que a gente viu no capítulo 15. E o versículo 5 diz: as igrejas se fortaleciam na fé e cresciam numericamente a cada dia. Significa que elas aceitaram, acolheram muito bem essas normas, essas orientações. Mas aí a gente volta para Timóteo. Por que, então, foi preciso fazer a circuncisão dele? Era preciso? Não. Não era obrigatório. A gente viu ali a partir do Concílio de Jerusalém, não era mais obrigatório que houvesse a circuncisão dos adeptos, né, dos novos adeptos. Mas a palavra diz aqui que Paulo queria levá-lo, então circuncidou em atenção aos judeus que habitavam por ali, pois todos sabiam que o pai dele era grego, ou seja, que não eram convertidos. Então a gente recorda que até então a circuncisão ela era um meio de purificação própria. Então o sentido dela era purificar a si mesmo, a pessoa que era circuncidada, ou seja, para alcançar a sua salvação. Nesse caso aqui de Timóteo, essa circuncisão não serviu para ele, para Timóteo. Paulo não fez com a intenção de purificar Timóteo ou para assegurar a salvação de Timóteo. Mas foi um meio, um jeito que Paulo encontrou para que não houvesse resistência naquele pessoal ali ao redor. Que os judeus ali em volta não resistissem a se converter também e a acolher a palavra. Pois se ele não tivesse circuncidado, muitos deles talvez não acolheriam. Principalmente porque o pai dele era pagão, o pai de Timóteo. A mãe era judia, convertida. O pai não era. E todos conheciam, todos sabiam. Então, a gente vai ver aí que a circuncisão de Timóteo, ela age como um meio de otimizar a salvação para os judeus. Tá certo? E, a partir daí, depois de levar as normas, né, do Concílio de Jerusalém para todas essas comunidades onde já tinham sido anunciado a boa nova da salvação, versículo 5, as igrejas se fortaleciam na fé e cresciam numericamente a cada dia. Mas aí, Paulo e Silas, enquanto atravessavam a Frígia e a Galácia, eles estavam com a intenção de ir para a Ásia, anunciar lá. O Espírito Santo não permitiu que eles fossem. O Espírito Santo não direcionou para a Ásia. E aí eles tentaram passar para Bitínia, mas o Espírito Santo mais uma vez impediu. Portanto, eles deixaram a região da Mísia e desceram para Troado, né? Tudo isso nessas regiões próximas. Beth, quer falar alguma coisa, Beth? Bom, sobre o versículo 6, assim, nem sempre o que a gente quer, assim, fazer, o que queremos fazer, nem sempre Deus vai permitir. O que acha melhor, né? A gente acha melhor, isso é tudo no tempo dele. E tudo que ele acha que é para nós. É isso. Certo. E é interessante a gente pensar aqui muito, essa parte aqui, onde eles estão pensando em ir para a Ásia, o Espírito Santo não deixa, não permite, a gente reflete sobre essa passagem, esse momento, como o discernimento que eles tinham, que Paulo tinha, a intimidade que ele tinha com o Espírito Santo, né? Porque eles já tinham tudo planejado. Vamos para a Ásia, vamos anunciar lá, né? Um lugar mais distante e tudo, vamos para lá, um lugar que precisa receber, né, a palavra de Jesus. Como o próprio Jesus disse, né? Vocês vão anunciar nos confins do mundo. E ele ia, mas por orientação do Espírito Santo, não deveriam ir para aquela região naquele momento. Tinha outro lugar que o Espírito Santo ia levar eles, que a gente vai ver agora. Mas isso serve para a gente ver a questão do que o Padre Marconi fala muito, sobre o discernimento dos Espíritos, que é discernir bem a voz do Espírito Santo na nossa vida.
discernir aquilo que é do Espírito Santo e o que não é. Paulo estava intimamente ligado ao Espírito Santo. Eu podia muito bem dizer, não, isso não é de Deus, não. A gente está indo anunciar a palavra. Como é que Deus ia dizer para a gente não ir, se foi essa a ordem de Jesus, né? Mas, com a intimidade que ele tinha com o Espírito Santo, ele sabia que ali era verdadeiramente o Espírito de Jesus dizendo, não vão por aí, não vão para aí agora. Tem outro lugar para vocês irem. Tá certo? Alguém quer comentar? Quer falar alguma coisa agora sobre esses primeiros versículos? Tá claro? Ficou alguma dúvida, pessoal? Não? Então, Betty. Para mim tá claro. Maravilha. Betty, pode Certo. continuar. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: Vem na Macedônia e ajude-nos. Depois dessa visão, procuramos imediatamente partir para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para anunciar aí a boa notícia. Embarcamos em Troadé e navegamos diretamente para a ilha de Samotrace. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado saímos, além da porta da cidade, para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentamos-nos e começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas se chamava Lídia. Era comerciante de purpura da cidade de Atira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abrirá o seu coração para que aderisse às palavras de Paulo. Após ter sido batizada assim, com toda a sua família, ela nos convidou. Se vocês me consideram fiel ao Senhor, permaneçam em minha casa, e nos forçou a aceitar. Pronto, Deus. Quer falar, Betty? Pode falar, se quiser, viu? Agora. Pode falar. Está certo. Então, pessoal, a gente vê aí a razão, né? A orientação que Deus estava dando para Paulo e Silas ali. Paulo, na noite dormindo, teve essa visão de um macedônio pedindo a ele, de pé, suplicando, dizendo, vem para a Macedônia, vem ajudar-nos. Então, era um grito de socorro, era um pedido de ajuda. Então, era o plano de Deus, era o desígnio do Senhor, que eles não fossem para a Ásia agora, fossem para a Europa. E a gente vai ver, né, vai entender que a Europa vai se tornar um centro, bem mais para frente, né? Um centro no qual a igreja vai se expandir bastante. Tanto que o Vaticano é o lugar onde hoje é o Vaticano, em Roma, na Itália. Então, é esse chamado para a Macedônia. E após a visão, eles foram para a Macedônia, né, convencidos de que Deus nos chamava para anunciar a boa notícia. Aí, zarpando de Troade, eles chegam rapidamente a Samotracia, e no dia seguinte a Neápolis, e daí vai para Filipos, para a cidade de Filipos, que tem esse nome em razão a Filipe, pai de Alexandre. E lá vai se formar uma comunidade, né, que a gente vai até, depois Paulo vai me mandar cartas para essa comunidade, para os filipenses, mas foi a primeira região, a primeira cidade da Europa a acolher, a receber a boa nova de Jesus. A gente sabe que essa região, ela era colônia de Roma. Então, ali, a religião era a religião grega, a religião de Roma, e as leis também eram as leis conforme Roma organizava. Uma das coisas que os romanos tinham muito forte era um nacionalismo muito poderoso, ou seja, qualquer estrangeiro, qualquer outra religião que chegasse ali na região deles, nas colônias deles, eram tratadas com muita perseguição. Tanto que as leis só eram justas para os romanos. Se chegasse estrangeiro lá, judeus lá, e fosse acusado de alguma coisa, era morte na certa.
E a gente vai ver que, chegando em Filipos, né, que é a primeira cidade da província da Macedônia, no sábado, eles saíram, pela porta da cidade, em direção à margem de um rio, onde eles pensavam que fizesse oração, porque ali haviam pessoas, haviam judeus, né? Eles só não podiam se organizar enquanto religião, porque era proibido, né, pelas leis romanas. Mas haviam. E um dos costumes, quando não se podiam criar uma sinagoga, um dos costumes dos judeus era orar geralmente em lugares como perto de rios, por exemplo. Por isso que Paulo ele vai até uma margem do rio, né, e pensa que é um lugar ali de oração. E quando ele se senta ali, ele começa a conversar com algumas mulheres que estavam lá e escutam uma das mulheres, uma das líderes ali, daquelas mulheres, que era Lídia, que era uma comerciante, era uma mulher rica, que era comerciante de púrpura de Tiatira, que era um tingimento, como fosse uma tinta extraída de molusco, que era uma tinta muito cara, que só a realeza, os nobres usavam roupas tingidas com essa tinta. E ele percebe que Lídia é uma mulher extremamente devota. E a palavra diz aqui no versículo 14, no meio dele, que o Senhor lhe abriu o coração para que prestasse atenção ao discurso de Paulo. Ela se batizou com toda a sua casa. Então a gente vê o primeiro fruto, né, de Paulo e Silas ali, do anúncio da Boa Nova, foi nesse grupo de mulheres, foi, né, com essa mulher chamada Lídia, onde ela se converte, Deus abre o coração dela para o discurso de Paulo, e não só ela se batiza, mas toda a sua família. Isso também incluiria qualquer escravo ou servo que ela tivesse. Então, todos ali se converteram e se batizaram. E ela ainda pediu para eles que fossem, se me tendes por fiel ao Senhor, vinde hospedar em minha casa. Então, ela ainda convida eles para ir dormir na casa dela e fazer um lanchinho, né? Então, é aquele acolhimento que a gente até conhece bastante quando a gente vai em missão, né? Então, Os Lídia mistérios acolheu gostosos. os mistérios gostosos, né, Jaqueline? Eu gosto bastante dessa parte nos momentos. Todo mundo sabe, Davidson. Então, a gente pode presumir que ali a casa de Lídia tornou-se um abrigo, um refúgio para esse início da nova comunidade cristã da igreja ali em Filipos. E alguém quer comentar alguma coisa? Betty? Eu. Fala aí, Opa. Lourdes. Vê só, Davidson, quando chegou nessa parte de Lídia, né, me recordou muito, assim, aquela passagem de Atos 8, né, do eunuco, né, quando Filipe estava em missão, né, que o eunuco, na verdade, ele meditava a palavra, mas não conseguia compreendê-la, né, então, Deus tirou Filipe do caminho dele, da direção dele, e levou ele para junto daquele homem, para que ele, conversando com ele, fizesse com que ele compreendesse a palavra de Deus, né? Então, eu acredito que nesse mesmo caso foi o caso de Lídia, né? Aqui, ela precisava do batismo, né? Para ela começar a compreender, ela já era uma mulher de fé, mas ela precisava do batismo para se completar, né? Então tem uma mesma ligação assim com esse eunuco. Ele tinha a sede da palavra, meditava, mas não tinha a compreensão. Ela tinha fé, mas também precisava do batismo, né? Dela e de toda a sua família para conseguir ter essa fé realmente completa dentro de si. Então, assim, eu achei bem interessante isso. Me recordou muito aquele eunuco. Era só isso. Mais alguém quer comentar esse iníciozinho do capítulo 16? Mas, Betty? Não. Mas é isso mesmo que Lourdes falou. A gente sabe ali que todos esses judeus, né, eles, ao aceitarem, eram pessoas devotas, eram pessoas que estavam seguindo, né, a religião. E ao se encontrar, ao ter o contato com o anúncio, né, da salvação de Cristo, eles não resistem, né, se deixam, Deus abre o coração deles para o discurso de Paulo e Silas.
E aí ela se converte e recebe o batismo. Ela e toda a sua família. É muito importante a gente frisar isso. Né? Não foi só Lídia que recebeu. Ela, toda a sua casa, todas as pessoas que eram ligadas a ela naquela propriedade dela, foram batizados, foram convertidos. E isso me recorda também, assim, quando o Senhor, ele dá aquela promessa, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, tem tudo um conjunto, tem tudo uma ligação. Isso, exatamente, Lourdes. Então, pessoal, dando continuidade ao versículo 16, vai dizer: certo dia, quando nos dirigíamos para a oração, saiu-nos ao encontro uma criada que tinha poder de adivinhar, e com suas adivinhações proporcionava grandes lucros a seus patrões. Indo atrás de Paulo e de nós, gritava: estes homens são servos de Deus Altíssimo e nos pregam o caminho da salvação. Fez isso por muitos dias, até que Paulo, cansado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saias dela. Imediatamente saiu dela. Vendo seus patrões que lhes havia escapado a esperança de negócios, agarraram Paulo e Silas, o arrastaram à praça diante das autoridades e, apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens estão perturbando nossa cidade. São judeus e pregam costumes que nós, romanos, não podemos aceitar nem praticar. O povo se reuniu contra eles e os magistrados ordenaram que os desnudassem e os açoitassem. Depois de uma boa surra, os colocaram na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardasse bem guardados. Parando aqui no versículo 23, a gente já vê o avanço e também a perseguição. Onde quer que o anúncio de Jesus vá, vai haver resistência, vai haver perseguição. A gente vê que todo lugar que Paulo passou, nesse início das viagens dele, todo canto tinha gente ali que se levantava contra ele, né? E não é um levante que a gente acha, discordamos, não aceitamos essa palavra. Não, é uma discordância física, risco de morte. Chega, pegar eles aqui e dá pisa. Mas, para a gente entender, aqui diz a palavra que no outro dia, né, depois de passar a noite na casa de Lídia, eles saíram, se dirigiram para rezar, né, saíram ao encontro. E aí, se encontraram com uma criada, uma serva ali, daquele arredor, que estava possuída por espírito de adivinhação. E ela gerava muitos lucros para os donos dela, para o patrão, os patrões dela. Eu me recordo aí do capítulo 8 de Samaria, né, que tinha Simão, o mago, que também realizava ali magias na Samaria, era muito conhecido e provavelmente também ganhava, faturava um pouquinho com aquela obra dele. E aqui, em Filipe, também tem uma pessoa assim, essa jovem criada que adivinhava e ganhava muito dinheiro para os patrões. E quando ela se encontra com Paulo e Silas, ela começa a ir atrás deles e fica gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e nos pregam o caminho da salvação. Então, embora seja verdade o que ela diz, mas ela diz por meio de orientação de um espírito. Ou também há outro entendimento para essa passagem. Como nós vimos ali essas comunidades colônia romana que seguem a religião romana ou grega, a concepção de Deus que eles tinham eram do panteão clássico, helenista, que era Zeus, aí Hermes, Apolo, aí em outros nomes, como a gente viu no capítulo 14, né? Júpiter, Mercúrio. Então, aqui também poderia estar se referindo, achando que eles eram missionários, servos do Deus Altíssimo, que para eles era, por exemplo, Zeus. Né? Mas, de uma forma ou de outra, ela fez isso muito tempo, passou muitos dias, né, atrás de Paulo e Silas. E Paulo, cansando dessa perseguição, ele expulsa esse demônio dela, esse espírito de adivinhação. Que nessa concepção dessa religião romana, esse espírito de adivinhação era o espírito de Piton, que era
era considerado como fosse uma cobra sagrada que guardava os portões de uma cidade que servia como oráculo. Então, ao expulsar esse espírito da mulher, os patrões dela, ou seja, que faturavam, e não era pouco, né, com esse dom, com esse poder, eles caíram em cima de Paulo e Silas. Eles não vão deixar barato, não vão perder a bufunfa, né? E aí eles pegam eles, sequestram eles, levam aos magistrados e dizem: esses homens estão perturbando nossa cidade. São judeus. São judeus. Lembra que eu disse, né? Os judeus não eram vistos, ali outras religiões, outras denominações não eram bem vistas nas colônias romanas. E pregam costumes que nós romanos não podemos aceitar. Então todo mundo ali ao redor se reuniu contra eles, tanto os magistrados, aqueles patrões, a própria população ali ao redor, e tiraram as roupas deles, deixaram Paulo e Silas pelados. Então, primeiro vem esse ato de envergonha, de profunda vergonha, constrangimento, né? De humilhá-los em público, tiraram as roupas deles. Depois ainda açoitá-los. Depois ainda torturaram ele com açoites. Então, esse era um castigo dado a quem se opusesse ou pregasse alguma coisa que não era desígnio de Roma. E aí, a gente vai ver que eles são entregues à prisão, são colocados num calabouço e ainda ordenam ao vigia ali, o carcereiro, que fique de olho neles. Tem várias pessoas, vários presos ali, mas diz, esses dois aqui, fica de olho neles, que eles são perigosos. Então, a gente vê mais uma vez a perseguição para com os anunciadores e o temor. O quanto a palavra de Deus, o anúncio da palavra de Deus, ela incomoda, né? O quanto ela causa mal-estar nesse sentido, para aqueles que não a vivem, para aqueles que estão vivendo coisas totalmente diferentes. E eu me recordo da leitura de hoje, acho que foi a segunda leitura da carta aos Hebreus, que falou justamente do sofrimento de Jesus. Eu acho que foi no versículo 10 que diz: convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Aqui é referente a Jesus. E a gente sabe que Jesus foi torturado, foi morto, assassinado, e anunciar Jesus também acarreta esse risco. Tanto que Paulo, em vários momentos, vai dizer: para mim é um prazer sofrer junto com Jesus. O sofrimento me torna mais próximo, mais imitador de Cristo. Pois quem sou eu? Se o mestre passou tudo isso, sofreu tudo isso, quem sou eu? A gente vai ver vários apóstolos, discípulos, né, que viveram o martírio, a perseguição, a tortura, que encontraram nessa dor força, se assemelhando a Cristo e até se alegrando nela. Não a dor pela dor, mas saber que essa dor os aproximava de Jesus. Que é o que é ser cristão. É buscar imitar o Cristo, não é verdade? Alguém quer comentar? Alguém quer falar? Alguma dúvida? Fala aí, Betty. Assim, do capítulo. Não, até agora não. Do versículo 22, que me tocou mais assim, a multidão se amotinou contra Paulo e Silas, e o magistrado rasgaram as vestes deles e mandaram açoitá-los com a vara. Assim, sabemos também que ainda está a perseguição dos cristãos, né? Em outros países. E sabemos que mesmo que a gente assim, consiga fazer a missão, sempre vai haver um acusador para acusar, sendo maltratados. Assim, tem que ter muita fé, como Paulo e Silas teve, né? E sempre Deus está ali para estar com a gente e persistir. Só isso. Pode prosseguir, viu, Betty? Versículo 24. Ao receber essa ordem, o carcereiro os levou para o fundo da prisão.
e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas entravam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros companheiros de prisão escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou: Não faça isso, nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: Senhor, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: Acredite no Senhor e serão salvos, você e todos os da sua casa. Então, Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos da sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro os levou consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. A seguir, foi batizado junto com todos os seus. Depois fez Paulo e Silas subir até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram à prisão os oficiais de justiça, ordenando que solte a fala. Os magistrados para soltar vocês. Portanto, podem sair e ir embora em paz. Mas Paulo mandou dizer: fomos açoitados em público, sem nenhum processo, e fomos lançados na prisão, sem levar em conta que somos cidadãos romanos. E agora querem que vamos embora, às escondidas? De jeito nenhum. E eles vêm soltar-nos pessoalmente. Os oficiais de justiça comunicaram as palavras de Paulo aos magistrados. Ao saberem que se tratava de cidadãos romanos, ficaram alarmados e foram conversar com eles. E os soltaram, pedindo que deixassem sair da prisão. Paulo e Silas foram para a casa de Lídia. Ao encontrar os irmãos, os encorajaram-se depois da cura. Pode falar, Betty. Oi? Pode falar, não pode falar. Tá certo. Pessoal, a gente vê aí o que se procede, né, após Paulo e Silas serem presos, depois de terem sido humilhados, né, deixaram eles pelados, açoitaram ele com varas, e depois foram presos no calabouço. E a gente vê aí que, à meia-noite, Paulo e Silas, eles começaram a cantar. Eles começaram a cantar a Deus, e os outros presos estavam ali, também presos, né, também cativos, começaram a escutar o louvor deles. Aí, de repente, um terremoto forte sacudiu ali e abriu todas as portas, né? O tremor foi tão forte que todas as portas se abriram na mesma hora. E aí o vigia, vendo ali que todas as portas foram abertas, disse: todo mundo fugiu. Porque qual preso que está preso vê uma porta aberta e não vai fugir, né? Qual? E aí ele temendo, sabendo que, tipo, um carcereiro que deixou todos os presos fugirem, sabe que o castigo não vai ser pequeno. Então ele diz: vou me matar. Ele já pensa em tirar a sua própria vida. Mas Paulo grita bem forte: não faça mal a ti mesmo, pois estamos todos aqui. Olha só, eu acho interessante que retoma mais uma vez essa intimidade que Paulo tinha com o Espírito Santo.
Imagina-se que Paulo e Silas ali presos, foram torturados, começam a louvar o Senhor, e vem um terremoto e abre todas as portas. Isso é obra do Senhor, vamos fugir. Mas Paulo e Silas estavam ali com um propósito, que era anunciar. Então, a profunda intimidade com o Espírito Santo fazia com que Paulo soubesse o que fazer, quando fazer e como fazer. Saber a hora certa de cada coisa. Porque humanamente a gente está preso, foi perseguido por anunciar. E vem um tremor e abre as portas, a gente pensa, é um sinal de Deus para que a gente, libertando a gente, vamos fugir. Mas se eles tivessem fugido, eles não teriam dado a esse homem, levado a salvação para esse carcereiro, o batismo para ele e consequentemente, para toda a família dele também, assim como aconteceu com Lídia. Então, isso mostra profundamente o quanto a gente precisa estar em intimidade, buscar a intimidade do Espírito, saber começar a discernir, procurar discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem, que é do meu humano. Isso é muito importante. E aí, quando o carcereiro pede as tochas para olhar ali se é verdade, né? Ele se colocou aos pés de Paulo e Silas, se prostra aos pés dele e traz eles para fora da cela. E aí eles respondem a ele, né? Você precisa crer no Senhor e você se salvará e também toda a sua família. E aí expuseram a ele e a toda a família a mensagem do Senhor, ou seja, não fica claro, mas nós podemos deduzir que o carcereiro tirou ele da prisão naquela noite, naquele momento, levou para a casa dele, Paulo e Silas, e lá Paulo anunciou Jesus a toda a família dele, a todo mundo. E ainda de noite, né? A palavra diz, versículo 33, ainda à noite os levou, lavou-lhe as feridas, ou seja, ele trata das feridas deles dois, Paulo e Silas. E ele se batizou com toda a sua família. É muito lindo. É muito forte, né? O quanto esse gesto de eles não terem saído, não terem fugido. O que ele acarretou a salvação a toda uma família, a toda uma casa. É verdade. Então, quanto é importante a gente estar em sintonia. Pode falar, Mary. E essa palavra é para nós mesmos, né? Para mim, para todos nós. Que temos que ter fé em Deus e esperar sempre nele. É verdade, Mary. Essa palavra é muito forte. A gente tem sempre que esperar no Senhor, né? E buscar nele a força e a sabedoria para saber o que fazer nas situações de perseguição. Verdade? Aí continua aqui, antes da gente vai encerrar daqui a pouco, né, a chamada. Eu acho melhor já ir para falar. outro, não quero. Não é melhor ir logo Pronto, para outro, pode ser. só faltam 10 minutos. Mas o Davis ainda não vai concluir aí? Dá tempo, Ah. falta 10 minutos ainda. Então, beleza. Pronto, eu termino só esse versículozinho que o carcereiro leva eles para casa, né, para tratar e para pregar. Aí, versículo 34, continuando, a seguir, os levou para sua casa, ofereceu-lhes uma refeição e festejou com toda a casa o fato de haver acreditado em Deus. Então, a gente vê aí, né, a orientação que Jesus dava, né? A gente lembra que no Evangelho, quando Jesus orientou os discípulos a como procederem, né? Digam, vão sempre de dois. Se forem bem acolhidos, entrem, se hosperem na casa, comam. E a gente vê que tanto na casa de Lídia, a palavra não revela na casa de Lídia, mas a gente subentende que sim. Mas aqui a palavra é bem clara, quando diz, ofereceu-lhes uma refeição. É um gesto muito de dizer, você é bem-vindo aqui também é sua casa. E ele festejou, o carcereiro festejou com todos eles a conversão que ele teve, o fato de ele ter acreditado em Deus, ele e toda a família. Então a gente percebe aí a delícia que a gente anunciar, né? Eu tenho certeza aí que até Raquel e André partilharam, acho que foi no domingo, né? A missão que teve no sábado, não foi, Raquel? Quanto é maravilhoso, né? A gente percebeu, eu não pude ir, mas os pessoal partilhando, eu vi quanto foi forte aquele momento. Muito bom. O quanto foi gratificante. Uma né? bênção. E não assim, de uma forma de dizer, ei, tá vendo aí? Eu
André, ou eu, Lourdes, eu, fulano, levei a salvação, levei a palavra. Não, mas é o agir de Deus. O agir de Deus de forma tão poderosa e tão intensa. De forma que a gente nem consegue entender. A gente que talvez passe tantos anos fazendo uma missão e ainda se surpreende com o agir de Deus. De tão poderoso e tão grande que Ele é. Acho que dá tempo, né, de falar alguma coisa. Pode falar, Lourdes. É assim, esse versículo também, ele mostra, né, que mesmo em meio à tribulação e aprisionados, os apóstolos, eles louvou a Deus, né? Então, mesmo tendo sido feridos, açoitados, aprisionados, eles clamavam a Deus, porque eles sabiam que o socorro deles viria, né? Eles sabiam a missão deles, então por isso eles cantavam louvor, eles se alegravam. As pessoas podem até dizer que eles são loucos, porque eles estão presos, eles foram açoitados, mas estão cantando, estão louvando. Então, a gente precisa ter atenção que o sofrimento, ele não deve nos, como é que eu posso dizer, nos preencher, né? Porque a alegria de servir a Deus é muito maior. A gente sabe que tem as dificuldades, mas quando a gente levanta o nosso clamor aos céus, a gente sabe que o nosso socorro vem de lá. Isso, né? Isso nos mostra que a fé em Cristo é nosso consolo e esperança, né? É a nossa maior esperança é isso, louvar a Deus mesmo na tribulação. E não devemos temer ou desistir, pois mesmo que tudo pareça não ter jeito, o Senhor sempre fará o impossível acontecer. Então, eles sabiam que aquilo que eles estavam fazendo era obra do Senhor, porque o Senhor já tinha algo preparado, que era a salvação de uma família, a salvação de uma alma, de muitas almas, né? Porque não foi só aquele carcereiro que foi salvo, mas sim ele e sua família, assim como a família de Lídia também. Então, assim, é uma recompensa para aqueles que levam a palavra de Deus. É saber que não só uma pessoa será salva, mas várias pessoas. E sua alma também será salva, porque quando você leva a palavra de Deus e ajuda as outras pessoas, não retém a graça de Deus na vida daquelas pessoas, então tudo que você está fazendo volta para você em dobro. Então, assim, que a gente possa sempre seguir essa evangelização e essa missão que o Senhor nos confiou. Isso vem para nós hoje. Amém. Eu quero falar também. Essa parte que Lourdes falou assim também foi que me chamou muita atenção. Eu estava até aqui partilhando com o André, né? Se a gente for ver nesse livro de Atos, não é a primeira vez que eles sofrem, né? E toda vez que eles sofrem, né, até na outra prisão, quando teve, eles estão ali firme e forte, orando, rezando, né? Eles não se desestimulam, eles não deixam, porque por isso que eles passaram, né? Eles apanharam, eles foram tirados da roupa, né? Eles foram humilhados. Mas mesmo assim, eles não deixaram de louvar, mesmo assim, eles deixaram de rezar. E quando a gente olha e para e pensa, a gente na nossa vida, como a gente é fraco, como a gente é falho, né? Por um dedinho nada, a gente já se desespera, e a gente já vai murmurando, a gente já está reclamando. A gente muitas vezes esquece de rezar, esquece de louvar, né? E a gente vê que eles passam por coisas tão piores, mas não se deixa abalar, né? A fé deles são bem fortes e eles continuam ali para louvar, para rezar. Isso assim, me chamou muita atenção. E André, que a gente estava partilhando sobre isso, eu disse, meu Deus, a gente por tão pouco, a gente deixa abalar a nossa fé, a gente já começa murmurando, a gente já começa reclamando, né? E eles ali apanharam, foram tirados, foram tanta coisa, mas eles estavam para louvar e agradecer o nome do Senhor. E aí vem a recompensa, né? Quando tremeu tudo e os portões abriram. E vê que teve essa recompensa. Porque o poder do seu louvor, o poder e a fé que eles tinham. E a fé em quem? Assim, é muito interessante também. É muito interessante também o que nós vivenciamos quarta-feira. Mandamos mensagem para 70 pessoas. Todas apareceram.
Só foi uma. Mas a felicidade da gente de ter pelo menos das 70, uma ter atendido o chamado de Deus e sabendo que a recompensa veio da nossa fidelidade, mesmo da nossa fraqueza, do nosso pecado, das nossas mas a recompensa ela tem. E é assim, Lembra que a gente não estavam, né, assim, então aqui que ainda não voltou com a gente no grupo presencial. E das 70, que a gente mandou, uma veio participar conosco, que foi uma felicidade imensa. Né? Porque dessas 70 a gente conseguiu o objetivo de uma, que ainda não tinha vindo, desde que começou o grupo presencial, que ainda não tinha vindo. Então, assim, pra gente foi uma alegria, né? Que pelo menos uma. Tristeza se ele não aparecesse ninguém. Minha gente, vamos lá, fala que a gente termina. Bora lá, tchau. Alguém mais quer partilhar? Alguém mais quer falar alguma coisa? Davidson? Sim, ainda falta terminar o capítulo, mas alguém quer, até aqui o que a gente falou, alguém quer falar alguma coisa, quer partilhar? Fiquem à vontade, viu? Eu de novo. Fala, Lucas. Assim, isso tudo nos mostra, né, desde o início do estudo dos Atos, né, isso nos mostra que, assim, a nossa missão é algo muito, muito além do que a gente pode imaginar, né, e ao continuar nessa caminhada de missão e não desistirmos, a gente verá os frutos da recompensa que Deus nos dará, não apenas para nós, né, mas para muitas pessoas, inclusive, relatando com relação a essas missões que a gente voltou das casas, né, que já eram coisas antigas. E eu lembro que no passado, quando a gente não estava podendo mais ir fazer, as pessoas elas ficavam ansiosas, elas ficavam sedentas, tanto que eu fiquei mesmo, muitas vezes eu fiquei muito triste, assim, por a gente não poder mais ir e as pessoas sempre procurando, né, o grupo para ir para a casa dela porque estavam necessitadas. Então, assim, isso também me recordou o eunuco, né, que ele tinha aquela sede da palavra, mas ele precisava de alguém que o ensinasse o verdadeiro sentido da palavra, né? Então, assim, isso é uma motivação para que os servos, para que os discípulos que somos hoje, a gente tenha essa carta dos Atos dos Apóstolos, os atos e as atitudes dos apóstolos, é um motivo de incentivo para a gente permanecer firme. Eu sei que somos humanos, somos falhos, assim como eles eram. Mas, assim, isso nos mostra que a gente precisa ser perseverante na nossa missão e não desistirmos. É tanto que Deus falou também numa reunião passada que eu não esqueço. Jesus a caminhar, a gente está vivendo um novo tempo. Então, a gente precisa fazer com que a vontade de Deus, que é caminhar junto conosco nessa missão, se torne algo realmente presente na nossa vida. Então, assim, foi muito interessante. Eu não tinha pego a palavra hoje, mas, assim, tudo o que foi falado aqui, e a gente vai ligando uma coisa à outra. Está sendo muito, muito forte, assim, a carta dos Atos hoje para a gente. E só vem confirmando aquilo que Deus quer fazer na vida da gente. Então, a gente precisa ser perseverante, né? Precisa continuar nessa caminhada que Deus nos confiou.
que é a missão de levar a palavra dele aonde a gente sabe que ainda não existe, aonde que é aquela plantinha, né, como as sementes que são plantadas. Algumas são lançadas, mas não sufocadas por as coisas do mundo, não conseguem dar frutos, não conseguem crescer. E a nossa missão é essa. E a gente não pode desistir. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tribulação, vamos louvando ao Senhor, glorificando a Ele, e a gente sabe que o nosso auxílio virá. Amém. Betty, quer falar agora? Você já falou tudo. Oxi, deixa de conversa. Então, vou continuar aqui. Quer falar? Pode falar. Não, é sobre, como vocês disseram mesmo, sobre a fé, sobre. Nervosa. Sobre a fé, eles tinham a salvação também pelo esse carcereiro que ele foi salvo. E. Pode continuar, Alisson. Pronto, tá certo. Pessoal, continuando no versículo 35, né? Depois do carcereiro levar... Lembrando que o carcereiro fez isso, digamos assim, de forma ilegal, né? Ele não podia, legalmente, tirar o prisioneiro da cela e levar. Então, ele vem com eles de volta para a prisão. O 35 diz, quando amanheceu, os magistrados enviaram os guardas para que soltassem aqueles homens. Ou seja, os magistrados enviaram os guardas com autorização para soltar Paulo e Silas, né? Aí o carcereiro informou Paulo sobre o assunto. E os magistrados dizendo, né? Os magistrados ordenaram que vos solte, portanto, ide em paz. A carcereira disse: vocês podem sair, vocês podem ir embora, tá certo? Vocês estão livres agora. Mas Paulo, veja só, lembrando, eles foram presos sem nenhum julgamento, né? Já foram logo para a sentença, foram logo açoitados, humilhados, não foram julgados, estavam na prisão aguardando julgamento. E os magistrados aí autorizaram que eles podiam ser soltos. Mas aí Paulo replicou, versículo 37. Eles nos açoitaram em público e sem julgamento, a nós que somos cidadãos romanos, lançando-nos na prisão e agora nos mandam sair às escondidas, ou seja, era uma forma furtiva deles libertar eles, né? Eles não fizeram um julgamento. Por quê? Eles descobrem, e aí vai ver, Paulo vai continuar, né? E agora nos mandam sair às escondidas, de nenhum modo, Paulo diz. Que venham eles e nos façam sair. Então, se a gente foi preso por eles, fomos humilhados por eles, a gente quer ser solto também por eles. Versículo 38 vai dizer: os guardas comunicaram isso aos magistrados, que se assustaram ao ouvir que eram cidadãos romanos. Por quê? Porque até então eles achavam que Paulo e Silas eram judeus. Mas Paulo e Silas tinham cidadania romana. Ou, em outras palavras, eles estariam ferrados, eles estariam encrencados, porque eles cometeram como posso dizer, um crime. Porque se Paulo e Silas tinham cidadania romana, eles não podiam, em nenhum momento, prendê-los nem torturá-los sem antes passar por um julgamento. Então, eles ficaram com medo quando descobriram, porque Paulo, apesar de ter descendência judaica, Paulo é natural de Tarso, colônia ali do território pertencia a Roma. Então, ele tinha cidadania romana. E Silas também. Por isso, o versículo 39 diz: vieram, se desculparam e os fizeram sair e lhes pediam que fossem embora da cidade. Então, os magistrados se desculparam com eles pelo que fizeram. E aí pediram: saiam, pediram bem humildemente: saiam, por favor, podem sair, tá certo? Desculpem o mal entendido. Desculpem aí a besteira que a gente fez. E no versículo 40, que encerra o capítulo 16, diz: ao sair do cárcere, eles dirigiram-se à casa de Lídia. Lembra de Lídia, lá do comecinho, quando eles chegaram em Filipo? Saudaram, animaram os irmãos e partiram de lá. Então, eles voltaram para o lugar que foi o princípio. A primeira pessoa que acolheu, a primeira pessoa que foi batizada ali em Filipo, na região da Macedônia, foi a casa de Lídia, né? Como a gente viu, eles voltaram para lá, depois saíram da prisão.
antes de ir embora da cidade, eles foram lá, passaram lá. Provavelmente comeram mais uma coisinha, né? E é interessante a gente notar nessa parte, dessa questão dessas cidadanias, como Paulo não é uma pessoa que foi escolhida por acaso. Paulo era um ser profundamente com ligações muito fortes, tanto grega, judaica e romana. A gente vai ver que lá no livro de Corinto, que vai ser uma das cidades, né, ali romanas também, que vão receber a visita de Paulo, lá em Corinto, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20, Paulo diz assim: eu me fiz como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão embaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para ganhar os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos e os meios que fizessem a salvação chegar a alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então a gente vê aí Paulo falando do quanto ele se fez de tudo. Então a gente lembra do começo, né, de Timóteo, no começo do capítulo, que ele circuncidou Timóteo mesmo sem necessidade. Por quê? Para ganhar os judeus que estavam ali. Então ele sabia como os judeus pensavam, eles sabiam como conquistar eles sabia como eram as leis romanas, eles sabiam como era tudo ali. Paulo era um cara muito inteligente. Por isso que ele diz, quando os magistrados mandam soltar eles, podem sair. Ele diz, não, venham eles aqui, porque eles cometeram um erro muito grave. Eles prenderam, açoitaram cidadãos romanos, porque ele sabia que na hora que eles descobrissem que eles eram romanos, tinham cidadania romana, eles ficaram com medo. Então é muito interessante ver também essa sagacidade que Paulo tinha, essa inteligência que não vinha por ele próprio, que era obra de Deus. E assim nós também precisamos ser. Nós precisamos também, e esse é o sentido na questão da gente conhecer aquilo que é de Deus. Por isso que é tão importante a gente estar vivendo esses momentos assim de estudo. Para a gente conhecer, estar conhecendo mais e mais, se aprofundando mais e mais naquilo que é a palavra do Senhor, naquilo que a igreja ensina, naquilo que é a história da igreja, né? Imagina, a igreja é a nossa mãe, a nossa casa. Imagina você me pergunta, diz aí a história da tua igreja. Não sei. Não sei. Diz aí a história de como surgiu, como foi o início da igreja. Não sei. A igreja é nossa mãe, é nossa vida, né? É verdade, é parte de nós. E Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele diz, né? E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Eu encerro aqui, lembrando que esse é o lucro que nós almejamos, é a salvação, é ser participante do Evangelho. A gente lembra daquela jovem Filipe, que era possuída por um espírito da adivinhação. Ela, aquele espírito, aquele modus, aquela espiritualidade gerava lucros de dinheiro, não é verdade? Os patrões dela, quando Paulo a libertou do espírito da adivinhação, os patrões ficaram enfurecidos, e foi esse motivo de começar todo o burburinho que fez com que eles fossem presos, porque os patrões viram que ia perder dinheiro. Esse é o lucro de espiritualidades vãs. O lucro da nossa espiritualidade é sermos participantes do Evangelho de Cristo. Betty? Oi? Quer falar alguma coisa? Quer acrescentar mais alguma coisa? Fique à vontade. E tanto a gente levar a palavra serve para a salvação de outras pessoas, quanto para a gente mesmo. Isso só. Isso mesmo, pessoal, tá aberto aí para vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, falarem, viu? Achando o pessoal, vocês não estão calados hoje. Só eu que estou falando. Os outros Só o Lúcio falem. está falando. Já não aguento mais ouvir Lúcio falando aqui. Pronto, eu me calo, os outros falam agora. Tô brincando, Lúcio. Tô que nem Paulo, Não aguentava mais ouvir aquela menina, né, falando com eles. Eu tô igual o Paulo aqui com o Lúcio. Vamos lá, dizendo assim, ó. Vamos ver. Já quer dizer alguma coisa? Quero.
Diga aí. É, Fala, garota. ouvindo tudo que Davidson falava, né? E em tudo que a gente já veio vendo até agora, eu não lembro se foi no grupão do Voz de Profeta ou se foi no grupo do Núcleo. O Marcelo partilhou uma pregação que a gente assistiu e ele falava justamente disso, né? O tema da pregação era não faltam apóstolos, faltam atos dos apóstolos, né? E a gente vem aprendendo quais são os atos que nós precisamos ter para evangelizar, para estar mais perto de Deus, para sermos movidos pelo Espírito Santo. Então, quando a gente vê, né, que a igreja ela está meio que anestesiada em relação a levar a palavra para os outros, a levar a palavra para aqueles que precisam, não é porque faltam pessoas, é porque faltam pessoas com atitudes certas. Faltam apóstolos com atos corretos. A gente está tendo em Atos uma cartilha. É como quando você vai para a alfabetização, que você antigamente, eu acho que André, Raquel, Lourdes, Lígia, acho que no tempo de Lígia era até mais forte do que para a gente. Principalmente Lourdes, né? Eu Mas aprendi, viu? a Pegou gente, a gente pesado. recebia a gente recebia uma cartilha na escola, né? Tinha a cartilha que tinha a parte de língua portuguesa, que tinha estou falando. Tinha aquela parte de para você cobrir as letras, para você a questão da caligrafia. E é exatamente isso que Deus ele tem proporcionado para a gente. Ele tem nos mostrado quais são os atos que ele quer. Ele tem nos mostrado quais foram os atos que aqueles apóstolos que seguiam Jesus tiveram e obtiveram êxito. Então, às vezes, a gente quer evangelizar, mas a gente não usa os atos corretos. A gente não usa as ações. A gente não usa, não. A gente não tem as ações corretas, porque Paulo e todos os outros que passaram aí no livro de Atos, que estavam evangelizando, eles não diziam, eles viviam, né? Sempre fica muito forte para mim. Eu não lembro qual capítulo agora, quando fala que eles sentiram a presença do Espírito Santo somente ao olhar, né? Se eu não me engano, para Pedro. E é isso que falta para a gente. São os nossos atos, não é falar. Né? Mais do que falar é viver, mais do que falar é crer. O Padre Marconi vem falando muito sobre isso para a gente, a igreja como um todo, nas homilias e tudo. Mais do que falar é viver e crer. E crer e viver da forma correta, como esses apóstolos ensinaram, né? Como eles viveram e estão nos ensinando. Só que não basta só a gente escutar. A gente está aprendendo, a gente está estudando, mas a gente precisa estar atento para viver. Vamos lá aqui para a lista. Posso falar? Alguém vai falar? Pode falar, Fala, Mary. garoto. Pode falar, Mary. Posso falar? Essa palavra aqui que eu achei muito bonita e forte também. Acredite no Senhor Jesus, e será salvo você e sua casa. Essa palavra, assim, muitas, né? De muitas palavras que tem, bonita e forte, essa também me chamou a atenção. Porque a gente, assim, nem todos da nossa casa busca, né? Eles acreditam, mas não buscam. E também, assim, eu mesma, né? Assim, tem os nossos erros, que eu não sou como os apóstolos de verdade, né? Não, porque eles eram santos, pelo que eles faziam, que andavam muito de uma cidade para outra a pé. Eu acho que eu nunca vou chegar a ser igual a um apóstolo de verdade também por conta de tantas coisas que eles faziam naqueles tempos, né? Que hoje em dia tudo a gente reclama
de uma missão que vai fazer, às vezes a gente acha dificuldade e nem é a pé. E eles, com certeza, são grandes, assim, santos. Só isso mesmo. Lígia, quer falar alguma coisa? Não, eu já fui contemplada com todas as falas de vocês. Tá tudo perfeito hoje, assim, o Davidson explanou muito bem, Lourdes completou, e já que Raquel terminar de completar os demais. Então, eu estou contemplada com as falas dela. Matheus quer Luísa, falar? quer dizer alguma coisa? Duas, quer dizer alguma coisa? Raquel? Flávia também tá. Flávia, Duda também. Duda escreveu aqui no chat. Pronto, o povo ficou mudo. Vocês mandaram Lourdes se calar? Tá vendo, Tá Lígia? vendo? Me calei, culpa de Davidson. Pode Eita, falar, Lourdes. Lourdes. Fale, Pode falar, Lourdes. Lourdes. Pode falar. Não, mas é isso, minha gente. Assim, no mais, a gente está aprendendo muito, né, com os atos e aprendendo uns com os outros, né? Então, cada um está vendo a palavra de Deus de uma forma diferente e um vai completando o outro. Então, como é que eu posso dizer? O foco desse estudo foi exatamente isso, a gente aprender, né? Não somente uns com os outros, mas dentro da palavra todos aprenderem de forma, como eu posso dizer, separada, mas ao mesmo tempo junto, né? Então, assim, os Atos dos Apóstolos, eles vêm nos ensinar que, como Jaque falou, né, que nós precisamos evangelizar com verdadeiros atos dos apóstolos, com o verdadeiro desejo de Deus, né, que é salvar vidas. Então, a gente precisa vivenciar isso, né, manter isso presente na nossa vida, que a nossa evangelização não é nossa, nós somos apenas instrumentos sendo usados por Deus para salvar vidas. Essa é a nossa missão, é isso que o Senhor vem nos falar e também vem nos dizer que Ele também está junto conosco. Como o André falou, né? A cruz sem Cristo. Mas por que a cruz está sem Cristo? Porque Cristo está ao nosso lado para evangelizar junto conosco. Então, assim, a gente tem uma bela missão, a gente tem o dom do Espírito Santo, mas a gente precisa colocar isso em prática, em atos concretos, não apenas atos teóricos. Não é teoria, mas atos em prática. Agir de forma que os apóstolos agiam. Né? Como o Mary falou, a gente não pode fazer as coisas idênticas aos apóstolos, mas a gente pode fazer aquilo que Deus quer e sabe que nós podemos fazer, porque Deus nunca dá algo a gente que a gente não possa fazer, mas também é preciso que nós possamos acolher e abraçar isso, porque depende de nós. Deus, ele nos dá, ele nos chama, ele nos convoca, mas depende do nosso querer, né? Então, assim, que esse estudo ele venha não somente para nos mostrar a palavra de Deus como um todo, mas para nos incentivar a querer conhecer mais e a querer imitar os apóstolos, para que a Igreja de Cristo cresça, não em quantidade, mas em qualidade. E também que muitas famílias sejam salvas, porque a gente sabe que hoje o mundo ele está de cabeça para baixo. Né? Então, assim, muitas pessoas precisam ouvir, mas a gente precisa estar preparado para levar a palavra